Olá, veterinário! No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre as principais complicações cirúrgicas que vocês podem atender na sua rotina clínica num plantão. Porque a gente sabe que o cirurgião ele opera, vai na clínica, opera e ele marca a revisão para 7, 10 dias, 15 dias, dependendo do procedimento e da conduta de cada veterinário. Mas intercorrências, complicações podem acontecer, né, nesse intervalo de tempo e muitas vezes o proprietário acaba levando o animalzinho que foi operado para uma revisão, para um atendimento na clínica que foi operado, mas aí quem vai atender não é o cirurgião, porque o cirurgião não vai estar lá. Quem vai atender vai ser o plantonista do dia, né? E eu vejo muitas dificuldades em saber como realizar a conduta adequada quando a gente tem complicações cirúrgicas pós-operatórias. Muitos clínicos, nos locais que eu trabalho, quando acontece isso, eles entram em contato comigo para saber o que fazer, como proceder em certos casos. Antes de eu falar, eu vou falar aqui sobre as principais complicações e como vocês podem resolver esses problemas, tá? Mas antes eu vou pedir para vocês deixarem seu like nesse vídeo, comentar o que achou, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. As principais complicações que a gente pode ter em um pós-operatório vão ser o quê? Os seromas, hematomas, infecção, descência de pontos e reações inflamatórias ao fio que foi utilizado. Tá? São 5 complicações mais comuns de serem visualizadas, serem vistas no pós-operatório de castrações, de cirurgias abdominais no geral, de cirurgias reconstrutivas também, tá? E eu vou te auxiliar em como você pode resolver esses problemas, tá? Por que eles acontecem e como vocês podem resolver sem precisar enrolar o proprietário, volta outro dia com o cirurgião, marca uma consulta com o cirurgião. Não, vamos tentar a gente, você que é clínico, plantonista, resolver esse problema para o alívio desse paciente que vai estar sentindo dor, vai estar incomodado, tá? Então vamos lá, quando a gente fala de seroma, o que é o seroma? O seroma ele vai consistir ali no acúmulo de líquido inflamatório, que pode ser sanguinolento, serosanguinolento, que vai estar acumulado na região de espaço morto, ali na região do subcutâneo da cirurgia, do procedimento cirúrgico. Normalmente os seromas eles acontecem quando a gente tem manipulação excessiva do subcutâneo, então quando a gente tem muita divulsão de subcutâneo, isso é muito comum em mastectomias, em cirurgias reconstrutivas, onde a gente tem que fazer uma divulsão muito grande do subcutâneo para fechar a nossa cirurgia, para realizar a síntese, ou quando a gente, em cirurgias reconstrutivas, grandes procedimentos de retalhos, por exemplo, quando a gente tem que incisar uma grande quantidade de pele para fechar o nosso defeito. Então a gente vai ter um descolamento, né, digamos assim, da musculatura da pele, então o espaço morto vai ser muito grande ali. Existem algumas técnicas que são feitas durante o procedimento cirúrgico para reduzir esse espaço morto e com isso reduzir a formação de seroma, né? Que vão ser, por exemplo, a walking suture. A walking suture consiste em a gente pegar subcutâneo ali da parte da pele com a musculatura e fechando, com isso a gente vai aproximando a pele da musculatura e andando com a nossa pele mais para frente, né, para diminuir a tensão da nossa sutura e diminuir a possibilidade de formação de espaço morto. Mas a walking suture a gente não pode utilizar, por exemplo, em retalhos. Em retalhos, se ela for utilizada, tem que ser feita com muita cautela. Por quê? Para a gente não pegar o angiosomo do nosso retalho, que é a vascularização do nosso retalho. Se a gente vai fazer o walking suture e a gente lesiona esse vaso principal de irrigação do nosso retalho, a gente vai ter um problema ainda maior, que vai ser a necrose do nosso retalho, porque ele não vai estar sendo vascularizado da forma adequada, tá? Então, alguns procedimentos, a utilização dessa técnica, ela se torna mais restrita e mais não sendo tão recomendada, né? E tem outras técnicas onde o cirurgião pode fazer para diminuir esse espaço morto e diminuir o seroma, né?
que é a colocação de bandagens compressivas. Em cirurgias de mastectomias, por exemplo, eu passo uma bandagem compressiva em torno de toda a parte torácica, abdominal desse paciente e deixo essa bandagem por 3 dias. Com isso eu meio que colo, né, de forma geral, a pele com a musculatura. Então o líquido inflamatório que vai ser formado ali, ele não vai se acumular, porque ele não vai ter espaço morto para ele se acumular, tá? Mas mesmo assim com bandagens, a gente ainda pode ter a presença de seromas, principalmente na região mais inguinal, que é uma região que a gente tem mais dificuldade de passar a bandagem por ter ali ou o pênis ou a vulva, a gente tem as patas traseiras. Então a passagem de uma bandagem compressiva na parte inguinal, ela é mais difícil, ela é mais chatinha. Então a gente pode ter formação de seromas mesmo com a bandagem compressiva, principalmente na região inguinal, tá? Uma outra forma da gente reduzir a formação de seromas é com a utilização de drenos. Então se a gente percebe que tem uma certa região onde a bandagem compressiva não vai ficar muito boa, não vai ser muito eficiente, e um proprietário que vai tomar conta desse paciente de forma adequada, vai fazer a limpeza adequada, a gente pode utilizar os drenos. Então a gente vai colocar os drenos nas regiões com maior espaço morto, na região que a gente fez mais manipulação. E aí isso vai drenar o seroma que for formado. Então por mais que se forme, ele não vai acumular e não vai formar aquela bolsa de líquido ali, tá? E o seroma, dependendo da sua quantidade, ele vai causar dor, vai causar um estresse no paciente, né? Vai ter um acúmulo de líquido ali no subcutâneo e a gente vai ter um edema, a gente vai ter a pele sendo distendida, dependendo da quantidade, e isso vai incomodar, tá? E alguns métodos, né, que a gente pode realizar para diminuir, auxiliar a drenagem desse seroma pelo organismo. A gente pode puncionar esse seroma, lembrando que em casos de reconstrutivas a gente não pode puncionar em cima do nosso retalho, senão a gente vai lesionar a vascularização dele, tá? Então, o ideal é que em retalhos não funcione. Mas em mastectomias, por exemplo, se tiver um acúmulo muito grande de seroma, a gente pode realizar essa punção com uma seringa, tá? E aí passar novamente uma bandagem compressiva para diminuir ali esse espaço morto e evitar que se forme novamente, porque a tendência é que se forme novamente o seroma, tá? Uma outra opção é a colocação de compressas. Uma compressa morna vai auxiliar ali na vasodilatação e auxiliar na drenagem desse seroma, vai auxiliar com que o organismo faça essa drenagem de forma mais rápida, tá? Em alguns casos onde a gente tem os pontos ali todos direitinhos, todos sem nenhuma infecção, nenhuma possibilidade de que vão se romper, a gente pode abrir um pontinho daquela região, tá? E com isso a gente vai ter um espaço maior, e se a gente tiver feito uma sutura interrompida, né? Então a gente vai ter um espaço um pouquinho maior e vai fazer com que isso drene, vai atuar como um dreno, então a gente vai ter um espaço ali aberto e vai drenar essa secreção, tá bom? Um outro problema semelhante que está relacionado também com a manipulação excessiva dos tecidos, da pele principalmente, são os hematomas. Então às vezes o paciente volta para uma revisão com um clínico porque a região ali da cirurgia ficou vermelha, ficou arroxeado, e o proprietário ele se desespera, né? Porque ele não sabe o que aconteceu, se aquilo é normal, se não é, tá? Então esses hematomas, eles muitas vezes estão relacionados também com essa manipulação excessiva, exacerbada do tecido, que muitas vezes é necessário, né? Então isso pode acarretar na ruptura ali de pequenos vasos cutâneos e causar esse hematoma, esse vermelhidão, esse arroxeamento da pele, tá? E isso causa dor, causa incômodo no paciente, né? A gente, quando tem um roxo, a gente sente dor ali na região. Só de encostar no roxo já dói, né? Então a paciente vai ser um paciente que vai estar com mais dor, vai estar com mais incômodo. Então o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? O que eu gosto muito é utilizar pomadas como o Reparil Gel.
passar o Reparil só na região de pele, ali onde está arroxeada, não passar na nossa linha de sutura, tá? Somente onde está arroxeado, onde está vermelho. Passa o Reparil ali 2 vezes ao dia, já vai auxiliar em muito a diminuir esse edema, esse hematoma ali da região, tá bom? Outra complicação comum que é atendida, né, pelos clínicos são infecções ali na linha de sutura, principalmente, formação de abscessos, fístulas, tá? Então, infecções elas podem ocorrer e elas vão estar relacionadas ou com uma antissepsia feita de forma inadequada pelo cirurgião no momento do procedimento, onde ele não fez a limpeza adequada da área operatória, né? Não fez uma tricotomia ampla, não fez a antissepsia com clorexidine ou com povidine, com um antisséptico adequado, não utilizou material esterilizado da forma adequada, ou não utilizou fios cirúrgicos. Isso acontece muito. Eu já vi clínicas grandes utilizando linha de pipa para fazer castração, tá? Isso vai infeccionar, vai virar um abscesso, vai virar uma fístula, tá? Então pode ser por conta desses motivos e acabam colocando a gente numa posição delicada, né? Para conversar com o proprietário. Mas no geral a infecção vai estar relacionada ou com a não antissepsia adequada no momento da cirurgia, ou o que é o que mais acontece é quando o proprietário não consegue ou não faz ou não quer fazer o tratamento da ferida em casa da forma adequada, né? Então, quando a gente opera, no pós-operatório, é necessário fazer a limpeza ali da região com solução fisiológica, às vezes com clorexidine spray, que eu gosto muito. Eu costumo passar o clorexidine spray 2 vezes ao dia, 1 ou 2 vezes ao dia, nos pontos, né? Então, tem proprietários que não fazem isso. Às vezes o proprietário volta com o cachorro para tirar os pontos 10 dias depois e o cachorro ainda está com o mesmo curativo que a gente colocou no dia da cirurgia. Então, a limpeza não é feita da forma adequada. Isso também acontece muito, eu já vi muito, tá? Então, se chegar para você um paciente com os pontos infeccionados, que o proprietário vai falar que está saindo secreção, que está com mau cheiro, a primeira coisa que você tem que fazer é questionar o proprietário. Você está fazendo o tratamento direitinho? Está passando antisséptico? Está passando o produto que foi prescrito na ferida? Fazendo a limpeza com solução fisiológica? Muitas vezes eles vão falar que sim, né? Porque, gente, eles acham que a gente não sabe. Mas a gente sempre sabe e a gente vai saber quando ele está mentindo ou não. E se ele não estiver fazendo, aí sim, possivelmente é por alguma complicação de falha técnica na cirurgia, tá? E aí o que vocês têm que fazer é recomendar a limpeza daquela ferida. Tudo vai depender do grau de infecção, né? Mas no geral você pode realizar no consultório a limpeza daquela ferida, drenar abscesso se tiver formado algum abscesso subcutâneo, trocar o antibiótico por um antibiótico mais eficaz para aquela situação, e aí vai variar de caso para caso. Coletar um exame de sangue, ver se tem leucocitose, se está tudo ok no estado geral do paciente, tá? E recomendar para que esse proprietário realize a limpeza da forma correta, tá bom? Perguntar se ele está com um colar elisabetano, se está usando a roupinha cirúrgica, porque muitas vezes o animal consegue colocar a boca ou a pata ali na região e contamina os nossos pontos, tá? Contamina a nossa sutura. Então isso é muito importante questionar para o proprietário. Essa questão de não utilizar roupinha cirúrgica, não utilizar o colar elisabetano, que muitos proprietários ficam com pena, né? Ah, mas eu coloco o colar, ele não consegue andar, eu boto a roupinha, ela fica paralisada, não se adapta, ele bate com o colar em tudo, bate com o colar na parede, não consegue se alimentar, eu tô deixando sem, mas eu fico olhando o tempo todo e ele não mexe nos pontos. Gente, ninguém consegue olhar o tempo todo o cachorro ou o gato, né? A gente dorme, a gente trabalha, a gente faz comida. E uma ferida, a cicatrização, ela coça, tá? Todo mundo já se machucou e a gente sabe que quando a ferida está cicatrizando, ela vai coçar. A gente sabe que não pode coçar. A gente acaba metendo a unha, metendo caneta, qualquer coisa ali para coçar, para aliviar a coceira, né? Imagina eles que não têm essa consciência de que eles não podem colocar a boca ali ou a pata, né? Tá coçando, tá incomodando, eles vão tender a lamber.
E aí a boca do cachorro, do gato, é extremamente contaminada, né? Então acaba infeccionando e contaminando. E uma outra complicação muito comum é a ruptura de pontos. Nesse lambe-lambe por conta de incômodo, coceira ou nisso de passar a pata, eles acabam rompendo alguns pontos, tá? Então a ruptura de ponto também é muito comum, principalmente nesses casos onde o proprietário não utiliza as roupinhas cirúrgicas ou o colar elisabetano. E aí eles acabam indo para um atendimento antes da data marcada da revisão como cirurgião, porque abriu um ponto, abriu 2 pontos, tá? E os clínicos, eles ficam, ai meu Deus, o que eu faço agora, né? E não tem mistério, tá, gente? O que vocês têm que fazer é realmente avaliar, ver se tem uma infecção concomitante, porque dependendo do tempo que o proprietário demore para levar, aquela ferida já vai estar infeccionada. Então, se for recente aquela ruptura, você pode sedar esse paciente, limpar ali de forma adequada, debridar o bordo, ou seja, cortar as bordas da ferida para sangrar e estimular ali toda a cascata de cicatrização e refechar, tá? Fechar novamente, realizar a síntese novamente daquela ferida. E aí continuar o tratamento como foi prescrito pelo cirurgião, com mertiolate, ou só a limpeza com solução fisiológica, ou álcool 70, seja lá o que o cirurgião prescreveu para aquela situação, tá? E se você percebeu que chegou para você, tá com os pontos abertos, mas já tá com aspecto infeccionado, tá com uma coloração escura, tá com um odor ruim, nesses casos você não vai realizar a síntese de novo, tá? Você não vai fazer a ressíntese dessa ferida, porque você vai estar fechando um local infeccionado. Então você vai estar favorecendo ali crescimento bacteriano e vai acabar virando um abscesso, tendo um problema muito maior, tá? Nesses casos, você vai fazer a limpeza da ferida, dependendo do tamanho que rompeu, né? Se foi uma mastec, se rompeu metade dos pontos da mastec e já está infeccionado, você cede esse paciente também e aí você vai fazer uma limpeza da região. Faz uma boa limpeza, um tratamento de ferida adequado, usa antisséptico, escova, tira o que está ali com aspecto sujo, aspecto necrosado e passa a cicatrização por segunda intenção. Passa uma pomada cicatrizante, seja esfoliação de prata, seja colagenase, seja açúcar, seja mel, o que você preferir na sua conduta, tá? Isso vai da conduta de cada um, desde que respeite o tempo de ação de cada produto. E para que serve cada produto, né? Se for passar o açúcar, lembrar que ele tem que trocar a cada 2 horas, senão vai estar favorecendo ali infecção, né? Então, respeitar o tempo de ação dos produtos, mas sedar, fazer uma limpeza boa e recomendar o tratamento por segunda intenção, a cicatrização por segunda intenção. E frisar para esse proprietário que ele precisa utilizar o colar, precisa botar a roupinha cirúrgica. Não importa se o paciente vai, mas ele bate na parede, ele não consegue comer, eles conseguem. Frisa para o proprietário que eles se adaptam. Os cachorros, os gatos, eles são super adaptáveis, eles se adaptam muito bem. Então, no primeiro momento, eles podem ter dificuldades, né, principalmente com colar. Eu vejo muito mais dificuldade com colar, porque aquele cone branco, né, eles perdem a sua visão periférica, então eles ficam meio perdidos. Mas eles se adaptam. E 1, 2 dias eles já vão estar adaptados. Vai ser uma semana e meia que eles vão ficar com esse colar. Não vai causar problema, tá? Mas eu acabo prescrevendo na maioria das vezes a roupinha cirúrgica, porque é mais confortável do que o colar. Colar realmente eu só prescrevo quando é cirurgia em face. E aí não tem como, né? Tem realmente que ser o colar elisabetano, porque a roupinha não vai proteger a face. Por último, a gente tem reações inflamatórias ao fio de sutura, tá? Também é uma complicação comum. Talvez essa não chegue tanto para o clínico, né? A não ser que seja uma reação muito exacerbada, mas acontece e pode acontecer por uma reação individual de cada paciente. Recentemente eu operei uma cadelinha que fez esplenectomia e foi utilizada a poligalactina 910, que é um fio super seguro, com pouca reatividade, e ela desenvolveu reação. Os pontos abriram, a veterinária que estava responsável operou ela de novo
viu ali um granuloma muito grande naquela região, coletou material para análise, porque ela achou que fosse uma outra neoplasia, né, uma recidiva no ligamento ali gastroesplênico, mas não resolveu. Alguns dias abriu novamente os pontos, saindo muita secreção, e aí fez uma ultra, viu uma reação inflamatória bem grande em topografia ali de baço, onde deveria estar o baço, e aí a gente entrou com essa paciente para uma laparotomia exploratória. Quando a gente entrou para uma laparotomia exploratória, a gente viu que todos os pontos da esplanectomia estavam com granulomas em volta ali do fio. Então tinham vários granulomas em volta do fio e a gente foi tirando tudo. Então essa cadela, ela desenvolveu uma reação à poligalactina 910, que é um fio super seguro. Então é uma reação individual de cada paciente. Tem pacientes que vão voltar com um subcutâneo edemaciado, muitas vezes porque utilizou, por exemplo, o catigu. Eu não gosto do catigu, ele causa muita reação, muito esse tipo de reação. Apesar dele ser absorvido rápido, ele causa essa reação inflamatória ali no subcutâneo que fica edemaciado e causa um incômodo, causa uma dor para o paciente, né? Então, essas reações, elas podem ser individuais, de paciente para paciente, ou pode ser porque o veterinário utilizou um fio inadequado. Por exemplo, como eu comentei que eu já vi o veterinário utilizar a linha de pipa ou nylon de pesca para realizar castrações. Isso daí, gente, não é um material cirúrgico, então vai dar algum problema uma hora e pode não dar num primeiro momento ali recente, próximo da sua cirurgia. Pode dar anos depois, tá? Pode formar um granuloma, pode formar um abscesso, pode fistular. Eu, na residência, a gente atendeu uma cadela, uma Rottweiler de 40 e poucos quilos, que ela tinha na ultrassom em topografia de ovário direito, uma imagem de granuloma, de abscesso. E aí, quando a gente entrou na cirurgia com ela, a gente achou que pudesse ser até neoplasia. Quando a gente entrou e a gente removeu aquele granuloma, a gente viu que tinha um pedaço de fio lá no meio. A gente retirou, acabou refazendo todos os cotos dessa castração, mas tinha um pedaço de fio no meio desse granuloma. Quando a gente foi ver, parecia ser um fio de algodão. Tá? O fio de algodão, ele é um fio cirúrgico, utilizado ainda, mas é um fio altamente reativo. Ele causa muita reação. E essa cadela tinha sido operada 3 anos atrás. Então, o cirurgião que operou, o veterinário que operou ela, nunca vai nem saber que ela teve esse problema, que ela fistulou, que ela teve um granuloma por conta do fio que foi utilizado por ele, tá? Então, muitas vezes, quando a gente pensa, e eu escuto, mas eu sempre fiz assim, eu sempre utilizei tal fio e nunca deu problema. Eu sempre questiono, nunca deu problema ou será que nunca voltou para você o problema, tá? Então, nesses casos de reações inflamatórias, muitas vezes, infelizmente, ainda é por conta de mau uso de fio cirúrgico por conta do veterinário, do cirurgião, tá? E muitas vezes a gente sabe que isso ocorre por veterinários que operam e não têm a qualificação para operar, né? A gente sabe que, infelizmente, na nossa profissão ainda acontece muito isso. Mas basta partir da gente estudar, evoluir, praticar e querer sempre o melhor para os nossos pacientes, né? Então, voltando, no caso de reações inflamatórias que podem ser por conta do próprio paciente ou por conta de fio inadequado, né? Se for por conta do próprio paciente, reações inflamatórias normalmente vão ser reações inflamatórias mais graves, com edema, granuloma, e na maioria das vezes a gente vai precisar recomendar a troca desse fio, tá? Eu atendi uma vez também um paciente que eu fiz ablação de conduto auditivo por otite e a minha suspeita também é que ele tenha desenvolvido reação à poligalactina 910. Então são 2 casos que eu operei que tiveram reação à poligalactina 910 e é um fio que eu uso muito, que eu gosto muito e super seguro, tecnicamente, né, ele é seguro. Mas esse paciente, eu fiz a ablação, passou algum tempo, começou a produzir seroma, secreção purulenta novamente. A gente achou que pudesse estar associado com o quadro de otite severa que ele tinha, né? Fizemos cultura, fizemos tudo,
não, a cultura não veio nada, não cresceu nada na cultura, então eu pensei em, vou trocar o fio, né? E aí eu optei por usar o nylon, que é um fio inabsorvível e causa pouquíssima reação inflamatória, é bem menos reativo do que a Poliglastina 910 ou ácido poliglicólico. Mas infelizmente eu não consegui acompanhar esse paciente depois dessa última cirurgia, não tive mais contato com ele, queria saber se resolveu, eu creio que sim. Então foram 2 casos que tiveram reação a Poliglastina 910, tá? Então se o paciente ele tem reação ao fio, seja por uma reação individual ou por uma reação principalmente por fio inadequado, a gente tem que recomendar a troca desse fio ou a remoção desse fio, se já tiver passado muito tempo, né? Não tem necessidade da gente colocar um novo fio ali. Mas recomendar e encaminhar para cirurgia para remoção desse fio que foi utilizado, tá bom? E a gente identifica normalmente isso numa ultrassom, tá? Então, espero que tenham gostado, espero que eu tenha auxiliado a melhorar esse atendimento, né? E que vocês consigam atender melhor essas complicações cirúrgicas que são muito comuns, né, na nossa rotina, tá bom? Então não esqueça de deixar seu like aqui e compartilhar esse vídeo para que mais veterinários consigam ter acesso a esse conhecimento e melhorem cada vez mais o nosso atendimento cirúrgico, o nosso atendimento pós-operatório, né, dessas complicações que são tão comuns de serem atendidas, tá bom? Beijinhos!